Pois bem, irmão. Primeiro eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se você estivesse com a sua mulher grávida, e ela tivesse de 9 meses, você teria coragem de pegar sua mulher grávida de 9 meses, colocar ela em cima de um burro e andar com ela 150 quilômetros, que dá mais ou menos um dia e meio naquela época? Você faria isso? Pois bem. Naquela época teve o censo romano em várias cidades. Tanto como Samaria, na Galileia, na Judéia, em várias cidades teve. Naquela época existiam 3 cidades. Galileia falava aramaico, Samaria falava também aramaico, e a Judéia que falava hebraico. Claro, não se esqueça, hebraico é uma cópia barata do aramaico. Pois bem, todo mundo diz que o Messias nasceu em Belém, Israel, Belém, da Judéia. Hoje, se você pesquisar, você vai ver que Belém hoje, ou antes, ou sempre foi, Belém sempre foi na Cisjordânia. Toda vez que as pessoas vão em Israel, tem que atravessar a fronteira. Olha a mentira que eles fizeram. Ao ponto que chegou. Você chega em Israel pensando que lá é a Terra Santa que eles dizem. Você chega lá, e aí quando você chega para visitar onde eles dizem que o Messias nasceu, você tem que atravessar um país. Você tem que sair, apresentar o passaporte, atravessar de Israel para Cisjordânia, onde fica Belém. Mas claro que o Messias não nasceu em Belém, nem da Cisjordânia, nem em Belém da Judéia. O Messias nasceu em Belém da Galileia. Note. Belém da Galileia, Belém da Judéia, de Nazaré até Belém da Judéia, que é a Cisjordânia, não é Israel. Eles mentiram para vocês. Fica 150 quilômetros, de Nazaré até Belém da Cisjordânia, que Judéia não tem Belém. A Belém, o que eles dizem onde o Messias nasceu, fica na Cisjordânia. Se você for em Israel, você tem que descer em Israel, e em Israel chegando numa parte, você tem que atravessar a fronteira e ir para a Cisjordânia para ver onde eles dizem que o Messias nasceu. Claro, uma mentira, isso nunca existiu, o Messias não nasceu lá. Só que, de Nazaré até Belém da Galileia, são 7 quilômetros. Agora eu digo para vocês, meus irmãos. Então, José e Maria saíram de Nazaré para ir para uma Galileia, para ir para uma Belém. Aí a história, farsa que eles fizeram, colocou Belém da Judéia, que não existe Belém da Judéia. Belém fica na Cisjordânia, que é de Nazaré até Belém da Cisjordânia, que eles dizem que é a Judéia, são 150 quilômetros. Imagina uma mulher grávida de 9 meses, andar em cima de um burro, 150 quilômetros, para ir em Belém da Judéia, que é a Cisjordânia, não é Israel, é na Cisjordânia. A farsa, não. É uma farsa. E aí você analisando os mapas antigos, você vai ver que existe uma Belém. Que de Nazaré até Belém da Galileia são 7 quilômetros. Para onde você acha que o José e Maria levaram o nosso Messias? Para Belém da Judéia, Cisjordânia, que eles falam que é Judéia mais Cisjordânia, 150 quilômetros? Ou Belém da Galileia, que é 7 quilômetros? O censo dos romanos estava tendo em todos os estados naquela época. Tanto em Belém da Galileia, como em Belém da Cisjordânia, que eles dizem que é Judéia, e também em Samaria. Em vários lugares estavam tendo censo. Então, quando José e Maria saíram de Nazaré para ir para o censo, era em Belém da Galileia. Eu vou mostrar o mapa para vocês, aí vocês vão analisar e depois vocês pesquisam para ver o que eu estou falando. Pois bem, então hoje vocês sabem que a farsa de dizer que o Messias nasceu em Belém da Judéia é mentira. Porque Belém não existe Belém na Judéia. Existe Belém na Cisjordânia. Então essa farsa acabou, não existe. O Messias nasceu em Belém da Galileia. Vocês vão ver o mapa aí e vocês vão conferir. Depois você entra no site e sai procurando os mapas mais antigos possível que vocês vão ver Belém da Galileia. Da onde são nossos irmãos, os apóstolos? Vamos lá. Simão Pedro nasceu em Betsaida, na Galileia. André também nasceu em Betsaida. Tiago nasceu em Betsaida, na Galileia. João também nasceu em Betsaida, na Galileia. Felipe nasceu em Betsaida, na Galileia. Bartolomeu nasceu em Canaã, na Galileia. Tomé nasceu na Galileia. Mateus nasceu em Cafarnaum, na Galileia. Tiago nasceu na Galileia. Judas Tadeu nasceu na Galileia. Simão nasceu na Galileia. Judas Iscariotes nasceu na Judéia. Tenta entender, meus irmãos, quando o nosso Messias escolheu os 12 apóstolos, ele escolheu 11 galileus e 1 judeu. Os 11 galileus falavam aramaico. Judas Iscariote falava hebraico. Não se esqueça, hebraico é uma cópia barata do aramaico. Nota, meus irmãos, o que o nosso Messias fez. Ele mandou uma mensagem pra gente. 12 são galileus. Desculpa, 11 são galileus. 1 é judeu. E quem traiu o nosso Messias não foi o judeu? Essa mensagem que o Messias queria mandar pra gente. Olha, escolhi 12 homens. 11 são galileus e 1 é judeu. Entendeu, meus irmãos? Judeu. Judas Iscariote era judeus. Quem perseguiu o nosso Messias foram judeus. Quem mandou os romanos matar nosso Messias foram judeus. Não tenho nada contra os judeus, mas a verdade seja dita. Eles colocaram a responsabilidade sempre em Roma, mas a verdade foram eles que pagaram para Roma matar o nosso Messias. Então, meus irmãos, 11 apóstolos galileus falavam aramaico. Um apóstolo era judeu e falava hebraico. Cuidado com os ensinamentos do judeu. Presta atenção, meus irmãos. Os judeus, os apóstolos,
quando o nosso Messias morre, não se esqueça, o nosso Messias era galileu. Se você procurar nas escrituras antigas, você vai ver, todo mundo pensava que ele era samaritano, falava assim, você não é samaritano? Você não tem um demônio dentro de você? Falavam isso pro nosso Messias. Só que o nosso Messias é galileu. Ah, mas a salvação não vem dos judeus? Lógico que não. Nunca vem. A salvação vem do céu. O pão da vida desceu do céu, lá de cima. Então, meus irmãos, o Messias era galileu. Os 11 apóstolos era galileu. Um só. Judas Iscariote era judeu que falava hebraico. Quando você pega as escrituras do Novo Testamento, meus irmãos, o Novo Testamento é todo ele foi feito praticamente em grego. E aí você quer pegar o Novo Testamento em grego e traduzir pro hebraico, meus irmãos. Não existe isso. Quando esse hebraico nasceu, foi para confundir a cabeça das pessoas. O Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Quando o nosso Messias morreu, ressuscitou, encontrou os 12 apóstolos, os 11 apóstolos, o um já tinha morrido, se matou, o judeu traidor se matou. Então, meus irmãos, ali começa. Nosso Messias morre, ressuscita, sobe ao céu, desce, fica 40 dias andando na terra, naquela região. E aí fala para os apóstolos, olha, eu recebi o Espírito do Pai e agora vocês também vão receber. Então nosso Pai derrama o Espírito sobre eles, sobre os 11 apóstolos naquele momento. Naquele momento os 11 apóstolos recebem o Espírito do Pai e ali automaticamente eles começam a falar grego e latim, para poder ensinar até os confins da terra. Então quando os apóstolos receberam o Espírito do nosso Pai, eles começaram a falar outras línguas, escrever outras línguas, através do Espírito. Eles não precisaram de uma escolinha de hebraico ou de aramaico, eles não precisaram. O Espírito, quando eles iam pregar em Roma, eles iam pregar em latim. Porque se você saísse para pregar na língua aramaica, o que ia adiantar? Ninguém ia entender. Se os apóstolos saíssem e fossem na Grécia para pregar em aramaico, ninguém ia entender. Por isso que o nosso Pai deu o Espírito para eles, e eles automaticamente já sabiam falar e escrever o grego e o latim. Depois disso, o nosso Messias escolhe Paulo, ou Paulo de Tarso, ou Saulo. Escolhe Saulo. E de onde que é Saulo? Paulo, hoje nós conhecemos como Paulo, mas é Saulo de Tarso. E de onde que é o nosso irmão Paulo, o último apóstolo que foi escolhido? Nosso irmão Paulo, o último apóstolo, nasceu em Tarso. Antigamente era Pérsia, hoje é a Turquia. Então, dos 12 apóstolos, 11 era galileu e um hoje era da Pérsia naquela época, mas hoje é turco. Se você for falar, pode falar que não tem problema. O nosso irmão Paulo era turco, de Tarso. Naquela época era Pérsia, mas hoje é a Turquia. Então, 11 apóstolos, galileu, nosso Messias era galileu, só um. Judas Iscariotes era judeu que falava hebraico. Paulo falava aramaico, os 11 apóstolos falavam aramaico. Nosso Messias falava aramaico, grego, latim, ele falava todas as línguas. Quando o nosso Messias ia ensinar, quando ele subia para a Síria, porque Tiro e Sidom era a Síria, ele subia para pregar lá, ele ia lá e falava em aramaico com as pessoas. E quando os gregos vinham falar com o Messias, ele falava em grego. Quando os romanos vinham falar com o nosso Messias, ele falava em latim. Nosso Messias já falava todas as línguas. Tanto é que os judeus perguntavam, olha, esse homem nunca estudou, como ele sabe todas essas coisas? Por quê? Porque nosso Messias já sabia falar o latim, falava o grego, falava o aramaico. Ele ensinava em todas as línguas já. Aí depois que ele morre, ressuscita, o nosso Pai, através do nosso Messias, derrama o Espírito sobre os apóstolos, e ali eles começam a falar o latim e o grego. E ali eles saem falando em todos os países ali da Europa, que hoje é a União Europeia. Eles vão para a Grécia, vão para Roma, e todos os países ali que eles giraram.